dia 25 de outubro de 2020. Queridos, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Tanta coisa foi prevista lá no início do ano, né? Imagina, irmãos, a gente vendo aquelas imagens de um monte de caixão chegando, de cova sendo aberta, né? Aquele medo, aquele pavor, meu Deus, agora o mundo acaba, né? E graças a Deus que, infelizmente, como em tudo, né, na vida, existem sempre as percas e sentimos por todas, mas graças a Deus que você está aqui, eu estou aqui, podemos dar continuidade a uma palavra de fé e esperança. Porque, queridos, há dois caminhos, fé e esperança, ou se entregar e morrer, né? Então vamos, fé e esperança sempre, tá? A gente precisa se unir, né, nesse propósito e estarmos então estudando a palavra do Senhor juntos, e assim temos feito. Hoje nós estamos, então vamos entrar em Efésios capítulo 2, lembrando que quando Paulo escreve aos Efésios, ele estava já aqui preso, ok? Foi na primeira prisão dele, ele é preso, depois ele é solto por um tempo, preso novamente, depois morto e decapitado, ou decapitado e morto. E aqui você lembra alguma coisa quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, você lembra o Lucas, né, escrevendo acerca das viagens missionárias, né, e quando ele chega em Éfeso, da Deus Artemis, enfim, toda a perseguição que ele sofreu lá, e acabou sim instaurando uma igreja lá também. Então aqui ele está mandando a carta, né, para essas igrejas, e ele veio aqui então falando agora falando da salvação, falando da unidade que precisamos ter. Só relembrando, o capítulo 1 fala, né, ali de uma maneira muito diferente, até de uma escrita bem diferente, Paulo usa, mas mostrando a atuação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tá, na vida da igreja, falando da nossa predestinação no que se diz a respeito, né, não uma escolha de uma eleição de um grupo, mas de todos, né, nele, né, para ele, antes da fundação do mundo. E agora o capítulo 2, então vai se falar então dessa nova vida em Cristo. A gente vai ver bem claramente que, se você perceber, senão depois você lê de novo o capítulo 1 e o capítulo 2, você vê que o capítulo 1 é como se Deus fala, contando dos planos dele acerca da humanidade. E o capítulo 2 você vê que é como se ele estivesse colocando em prática, né, os planos, tá? Você vai ficar claro isso para você, ok? Vamos lá então? Vamos dar início então? Vamos lá, pastora? Só me confirma aqui. Ok, é isso aí. Esse aqui, né? Esse aí mesmo. Vamos lá então. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ok, então a primeira coisa que ele posiciona, tá, aos Efésios e a nós hoje, a condição que eles estavam. Eles falam assim, lembre-se da condição que vocês estavam mortos em suas transgressões. Não era uma morte, né? E pecados, mortos nas transgressões e pecados. E pecado, não era aquela morte física, mas aquela morte espiritual, tá? Vocês viviam desta forma, em transgressões, em pecado, seguindo o quê? Uma ordem presente, aquela movimentação do mundo, né? A modinha, não sei como a gente pode chamar isso, enfim, né? Mas aquilo que o mundo, né, o atual, como hoje está cheio de modinha, cheio disso, esse povo que também estava seguindo, mas caminhando como mortos, né, walking dead, né, mortos vivos, ok? Agora então ele fala assim, porém, né, nessa presente ordem ele chama-se de príncipe do poder do ar, se referindo a Satanás, ok? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então é interessante, né, que esse espírito ele age em quem vive na desobediência. Desobediência, rebeldia, né? Mentira, são os adjetivos e o que classifica, né? As ordens de Satanás. Então, assim, sempre essas coisas assim, porque assim, irmãos, você pode ter tua opinião, você pode ter o seu pensamento, você pode ter mas não precisa ser sempre aquela coisa assim, de esquerda, né? Vamos usar essa expressão, né? Você pode sim mudar. Nós vemos, ontem mesmo eu e a pastora fomos pregar fora e a gente falava, né, da mulher que muda, né, o seu esposo, pelo seu procedimento, pela maneira de ser. Então, queridos, não há dúvida que você tem sim que ter sua cabeça pensante, tem que ter mas não precisa ser desordeiro, não precisa ser desobediente, não precisa ser, né, aquela pessoa que sempre dos contra. Não, existe uma maneira sábia de se movimentar.
Tá? Então aqui está mostrando o quê? Um pano de fundo do que esses efésios viviam nesta época, tá? E Paulo está escrevendo a eles, e diga-se de passagem, a gente também vive muita coisa, tá? Vamos lá. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Como se Paulo estivesse justificando aqui, pastora, né? A parte que nós lemos, o versos 1 e 2. Porque ele fala assim, ó, anteriormente nós também estávamos entre assim, eles. pensávamos como você, e também fazíamos né, os desejos da carne, dos pensamentos, né? E, assim como vocês, nós também éramos dignos, né, merecedores de ira, né, da ira de Deus, tá? Então, assim, a princípio demonstrando assim, lembrando, queridos, que nós nascemos, a Bíblia fala que quando nós nascemos debaixo já, tá, de uma natureza pecaminosa. Então já estamos mortos, né? Nascemos mortos, tá? Então o que acontece aqui com Cristo é justamente nós sermos regenerados, gerados de novo. Por isso, uma nova vida. Então ele está dizendo assim, gente, não vamos achar que o mundo acabou, porque agora descobrimos que somos pecadores, ou que fomos pecadores, ou que... Não, vamos agora pautar na graça. Você vê que ele vai falar bastante sobre a graça depois, tá? Que é o favor de Deus, enfim, que nos ressuscitou e agora nos posiciona como nova vida, tá bom? Então é isso que ele está querendo reafirmar para os Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, aqui a gente aprende duas coisas, porque ele fala de graça, ele fala de misericórdia, né? Ele fala de eras que hão de vir, ele fala de riquezas da graça novamente, né? Então, aqui, assim, coisa que a gente aprende. O que é graça? É um favor imerecido. E misericórdia? Misericórdia é nós não recebermos o que merecemos. O castigo que merecemos. Olha que legal, né? Então, a misericórdia de Deus é nós não recebermos o que nós merecemos. Isso é misericórdia. E se renova a cada manhã. Graça é favor merecido. Graça... misericórdia é não receber o castigo que merecemos. Exatamente. Então, queridos, é isso que ele está falando. Então, ele está dizendo, olha, agora essa nova vida projeta você para esse tempo de graça. Né? O verso 4 fala, todavia Deus, que é rico em misericórdia, né? Pelo grande amor, os amou a mim, a você, né? Deu-nos a vida com Cristo, né? Quando ainda estávamos em pecados, em morte, Ele deu Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. E o verso de número 14, verso de número 5, né? A parte B é muito importante, porque ele fala assim, né? Que nós somos salvos, né? Pela graça, né? Pela graça vocês são salvos. Nós não somos, a gente vai ver agora na sequência, em outras palavras, ele está dizendo assim, não há algo que você possa fazer que possa te salvar. Não é graça. Entenda isso. Não existe. Mas eu sou uma pessoa boa. Não é questão de ser boa ou ser ruim, tá? É graça. Você precisa compreender isso. E graça tem a ver com o que Jesus fez. Mas ninguém fez o que Jesus fez. Então está ligado diretamente a Ele. Lembra que lá no capítulo 1, converge tudo nele? Né? Em todas as coisas convergirem em Cristo. E aqui vem reforçar essa ideia da graça que continua sendo através dele, por ele, para ele. Né? Por isso temos graça, por ele. Não é por algo que nós fazemos. Okay? É óbvio que, estando nele, na graça, nós vamos ter frutos. Né? Mas... é o que ele vai acrescentar na sequência aqui. Né? Porque ele diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Né? Tá? Não vem de vocês, é dom de Deus e por meio da fé. Então, graça e fé, queridos, é coisa que não pode faltar. É um dom de Deus. É um dom. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. É muito importante, né, você entender o seguinte, aqui não está dizendo que você não deve fazer obras, tá? Ou deixar de fazer obras, ou que você deve fazer obras. Aqui está dizendo o seguinte, salvação não tem a ver nada com obras. Agora é óbvio que quem é salvo... pratica, moço.
quer. Porque é fruto, né? Exato, quer exatamente. É fruto na vida do cristão. É natural, né? Acompanha, né? A árvore de laranja vai produzir a laranja, né? Então é uma coisa Vai ser natural. Então, que é um fruto, né? Ok? As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então aqui, queridos, por que ele faz essa menção da lembrança de anteriormente sermos gentios? Porque basicamente ele está, você vai ver que aqui em diante, ele vai falar dessas duas perspectivas, gentios e judeus ou israelitas. Então ele está dizendo assim, olha, eram gentios por nascimento, ou seja, alguém destituído da graça, alguém que não fazia parte da família de Deus, tá? Ele fala assim, chamados incircuncisos. O que é circuncisão? É quem tem aliança. Os gentios eram sem aliança, tipo, os sem aliança e os com aliança. Daí ele faz a menção dos circuncisos, né, dos judeus, dos israelitas, que eram circuncidados por mãos humanas, ou seja, uma coisa humana, natural, ainda que em obediência à palavra, e que nós agora, gentios, temos sim uma circuncisão não humanas. Agora nós temos uma aliança do sangue de Cristo, do Cordeiro, ainda muito mais excelente, tá, do que uma circuncisão humana. E agora então você vai ver o seguinte, que tudo vai agora como um funil para a unidade. É como se você vai ver que ele vai falar assim, daqui para frente vocês são um, né? Em tudo ele vai colocar os gentios e os judeus juntos, né? Ele fala que nós éramos, ele usa um termo, estrangeiros, né? Quanto à aliança da promessa, né? Sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora você vai ver então que as coisas começam a se unir e o Espírito começa a promover uma aliança agora. Vamos ver lá então? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Okay. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E a gente resume bem no verso 17, quando fala nele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Não, calma lá, acho que não é o esse. 18, não? Não, desculpa, é o 16. 16, ele fala assim, e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Os dois quem? Nós estamos falando do gentio e do judeu. Os dois em um corpo só. Ele destruiu a inimizade que havia, né? Isso, né? Fala de paz. Hoje cedo ainda a pastora comentava comigo, você viu lá o ministro Mais de um Israel. acordo de paz agora, Israel com o Sudão. O Sudão, né? Porque, gente, mas isso aí é o Apocalipse, né? E quando houver paz, haverá guerra. Gente, vamos separar as coisas. Uma coisa é o fato de a gente saber que quando se imaginasse ter paz, aí viria a guerra. Paz aqui, Tá. paz ali, Agora, é sinal. Não quer dizer que Deus não queira paz. Isso. Sim, não, Deus. E como é que se faz paz? Se tornando um. Se tornando um. um. Destruindo a inimizade. Exato. E esse termo, destruindo a inimizade, quando você leu, falei, que coisa tremenda. Queridos, então E ele Deus repete umas 2 vezes isso, né? sempre vai promover isso, né? E trazendo paz, né, aos filhos deles. Exatamente. Nos versículos finais, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele traz para dentro, viu? Ele põe todos Ele dentro. inclui edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados
juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Espírito Santo. Se a gente Glória a Deus por isso, né? resumisse todo o capítulo 2, é Deus falando assim, ó, eu sei que vocês eram, vocês também sabem, mas não importa mais, porque agora Cristo é a pedra angular. Né? Ele incluiu o anjo, traz para a família dele. Ele fala, agora como minha família, então, né, estamos edificando, né, um novo edifício, né, espiritual, uma casa. Diz que essa casa é você, que ele resolveu habitar dentro. Que ele é a pedra angular, é aquela pedra de esquina, né? É a pedra principal, é a primeira pedra colocada. Antigamente, quando se estuda, né, as casas de antigamente, de judeus, era aquela pedra, aquela que dava o prumo para as outras, né? Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Como tudo converge nele. E encerra, né, dizendo, nele vocês também estão sendo edificados, porque a gente continua sendo edificado, né, nele, só que agora juntos, olha só. E agora temos fundamento. Crescendo juntos, né? Para o quê? Nos tornar, para se tornarem, né, morada de Deus por seu Espírito. Pelo seu Espírito, né? O Espírito tem conduzido nós, como igreja, né, como povo de Deus, né, nessa edificação. Então, Paulo tem que deixar claro isso para os Efésios e para nós hoje. Por mais que você ache que não está acontecendo nada com você, à medida que você caminha com Cristo, algo tem se tornado em você para que você se torne a morada de Deus a cada dia mais. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida mais do que você imagina, mais do que você pode ver, mais do que você pode diagnosticar. Creia nisso. Amém? E é isso, queridos, né? Hoje foi bem curtinho, né? Mas é algo muito especial. A carta dos Efésios é muito, 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 muito especial. E amanhã vamos estudar o capítulo 3. Nós vamos começar a ver agora, daqui a pouco a gente vai alguns apontamentos também para o casamento, para o homem, para a mulher. Muito legal, muito bacana. Então esteja conectado conosco.